Brasil, maior nação espírita do planeta. Segundo dados oficiais, são cerca de 20 milhões de adeptos da doutrina, isso sem falarmos nos milhões de simpatizantes que existem no Brasil. Mas por que o Espiritismo conseguiu tamanha divulgação e a tamanha quantidade de seguidores aqui no país? Isso se deve ao trabalho de baluartes como Divaldo Pereira Franco, Bezerra de Menezes e Francisco Cândido Xavier, mais conhecido como Chico Xavier. Mas afinal, o que é o Espiritismo e o que prega essa doutrina? O Espiritismo é uma doutrina filosófica codificada pelo professor francês Hippolyte Léon Denisard Rivail, mais conhecido como Allan Kardec. Kardec começou a estudar os fenômenos das mesas girantes em Paris por volta dos idos de 1840, 1850. E a partir desse fenômeno, descobriu que havia uma inteligência por trás dessas batidas de mesa, dessas manifestações físicas. A partir de então, Kardec começou a codificar uma série de ensinamentos que, segundo ele, teriam vindo dos espíritos, almas de seres humanos que já desencarnaram e vivem no mundo espiritual. O primeiro livro lançado por Kardec, e que é considerado o marco fundador da doutrina espírita, é o Livro dos Espíritos, lançado em abril de 1857. Portanto, no ano de 2007 foi comemorado o 60º da doutrina. Kardec deixou também outras obras, mas as principais obras que definem a doutrina espírita são o Livro dos Médiuns, o já citado Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, Céu e Inferno e a Gênese. As principais ideias dessa doutrina são a imortalidade da alma, a reencarnação, a pluralidade dos mundos habitados, e o código moral que ela segue é nada mais, nada menos que o mesmo código trazido por Jesus, que é visto pela doutrina espírita não como um Deus, mas sim como a mais perfeita alma ou espírito reencarnado no planeta Terra. O espiritismo chegou em terras brasileiras no final do século XIX, e foi a partir da atuação do médico dos pobres, Bezerra de Menezes, que ele ganhou força. Bezerra unificou o movimento espírita, que antes estava partidarizado, e ressaltou seu viés caritativo. Criou várias obras sociais e também era um escritor muito profícuo, defendendo seus ideais no jornal republicano O País e também na revista Reformador, de propriedade da Federação Espírita Brasileira, que ele presidiu por vários anos. Bezerra de Menezes morreu em 11 de abril de 1900. O maior responsável pela popularização do espiritismo no Brasil foi, sem dúvida, o mineiro de Pedro Leopoldo, Francisco Cândido Xavier, ou Chico Xavier, como todos o conheciam. Em quase 80 anos de trabalho mediúnico, Chico psicografou mais de 400 títulos e criou diversas obras de caridade, levando auxílio a sofredores não só materiais como espirituais. Sobre Chico Xavier conversamos com o coordenador de evangelização de paz da Sociedade Espírita Ramatiz, na Tijuca, Rio de Janeiro, Ivan Bonfim Silva. A importância do Chico Xavier para o espiritismo foi que ele foi um exemplo vivo do que é ser espírita. Ele não apenas psicografou os 400 livros que o tornaram conhecido, como viveu a verdade, sendo nesse sentido um verdadeiro discípulo de Jesus. E popularizou o espiritismo pela sua postura pessoal de absoluta abnegação e dedicação à causa. Foi, sem dúvida, o maior baluarte do espiritismo no Brasil. A doutrina espírita é conhecida por trazer conforto a quem busca respostas sobre as questões filosóficas da vida, como, por exemplo, de onde viemos, para onde vamos, o que acontece depois da morte. Por isso, Ivan Bonfim procurou o espiritismo. O que me levou a me tornar espírita, principalmente, foi porque eu, durante muito tempo, busquei
respostas para perguntas que me angustiavam sobre o sentido da vida, o que era a vida, e para onde ela me levaria, né? E o Espiritismo me deu respostas satisfatórias sobre essas questões. Segundo fator que me atrai no Espiritismo é que ele não pretende ser a única fonte de luz sobre a Terra. É uma religião que respeita outras formas de pensar. E o terceiro fator que me atrai é que ele me estimula a me tornar uma pessoa cada vez melhor. E me faz um bem interior ser espírita. No Brasil, são centenas de centros espíritas que se dividem em levar conforto espiritual aos necessitados, aplicar passes para quem se encontra cansado, desgastado fisicamente, entregar sopas para quem passa fome e, principalmente, estudar a doutrina espírita. Além, é claro, dos trabalhos mediúnicos, como curas espirituais e também a psicografia. O Espiritismo também prega a igualdade de todos perante Deus e, principalmente, a fraternidade entre os homens, respeitando todas as religiões.